Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou Maísa Souza e esse é o Jogo da Alma. Para os novatos, eu vou apresentar agora, né? Vou mostrar agora para vocês o nosso Jogo da Alma, certo? Ele é baseado em um jogo chamado Mahalila, que é um jogo indiano. E esse Jogo da Alma, que vocês vão conhecer agora, estão vendo aqui na tela, ele foi um jogo criado por Mônica Reuan, certo? Ela conheceu o Mahalila e ela uniu, a Mônica ela também é terapeuta, uniu outras técnicas ao Mahalila, né? Então nós temos no Jogo da Alma o estudo de ciclos da vida, nós temos o estudo dos chakras, né? Dos centros de força e vários outros estudos, certo? Que ela uniu e criou o Jogo da Alma. Então, também baseado no Mahalila, esse jogo indiano, ele também traz uma função terapêutica. Cada casa tem uma mensagem, tem um símbolo. Depois nós estudaremos os símbolos também. Mas cada mensagem tem uma abertura, na verdade, né? Cada mensagem tem uma orientação para o tema que você escolheu e não se apegue somente a essa mensagem. Utilize dessa mensagem para expandir, né, a sua pesquisa sobre isso. Por exemplo, no Jogo da Alma nós temos o nascimento, como foi essa música que eu contei essa semana, né, para vocês, que é o nascimento, é onde nasce o jogador, é onde nasce o caminho. Então você não precisa se ater somente à mensagem do nascimento, mas o que representa o nascimento para você? O que representa o novo, né? O início, o nascimento. Então é importante que ao longo da sua busca, ao longo do seu autoconhecimento, você também procure outras pesquisas, leia mais, não se atenha somente à leitura de cada casa, mas expanda essa percepção, né? Aqui, na verdade, é só mais eu diria um bizu, uma pequena orientação para que você comece a desenvolver sua própria pesquisa, né? Sua própria busca. Então, aqui nós temos casos que falam sobre raiva. Então, o que representa a raiva para você, né? Qual a sua ideia sobre raiva? E o que você pode ler e pesquisar e entender mais sobre raiva, né? Sobre ilusão, sobre felicidade, né, sobre o caminho do meio. Então, cada casa traz uma mensagem, mas ela, na verdade, é só instigar você à sua própria busca. Então, não se atenha somente à mensagem que o jogo está trazendo, mas que você pode aprofundar a sua própria pesquisa, tá bem? Bom, no Jogo da Alma existe uma regra geral de como você jogar, de todas as funções que você pode se beneficiar do Jogo da Alma, mas aqui nós vamos usar o Jogo da Alma como um oráculo, certo? Receber mensagens para que elas comecem a nos incentivar a essa própria pesquisa. E a ideia é que você adquira seu próprio Jogo da Alma para que você tenha os outros benefícios que o Jogo da Alma pode proporcionar e assim também você pode se aprofundar na sua pesquisa, né? Toda semana nós temos escolha de 2 números, mas cada função, você tendo o seu próprio Jogo da Alma, cada tema que você for escolher, você pode se aprofundar, você pode receber muito mais orientações e assim também seguir e expandir, né, no seu tema. Tá? O que você vai receber semanal pelo nosso encontro do Jogo da Alma são 2 orientações para cada tema. Caso você deseje se aprofundar, como eu já falei, você pode estar adquirindo o seu próprio Jogo da Alma e assim poder, né, em casa, como muitas pessoas já fazem isso, tirar suas próprias conclusões, ver temas diversos e por aí vai. Bem, para quem já participa do Jogo da Alma, é uma novidade que hoje nós vamos trazer o registro do Jogo da Alma. Como vai funcionar? Vou mostrar aqui para vocês. Nesse registro do Jogo da Alma, vocês podem imprimir, certo? E aí nós vamos fazer o acompanhamento de cada tema. Nesse registro que vocês estão vendo, vocês vão poder colocar o seu nome, né, nome do jogador, a data a qual vocês estão jogando, o tema escolhido. E aqui, quarta linha, tem como foi seu início de jogo, quantas vezes você precisou jogar. Isso aqui é quando você já tem o Jogo da Alma e você joga o dado em casa, tá certo? Para iniciar o jogo. E quantas vezes você passou pela casa 68, que é onde finaliza. Bem, esses detalhes são para pessoas que já têm o Jogo da Alma, que existe uma forma diferente de jogar, certo? Quem já está desde o início, quando a gente fazia o Jogo da Alma online, sabe
que para iniciar o jogo precisa tirar 6 no dado, né? Mas isso só é válido quando você tem um jogo ou quando a gente faz um encontro presencial. Aqui no formato que nós estamos fazendo, nós só encontramos 2 números para que a gente receba orientações, tá certo? Bom, mas eu quero que vocês percebam que aqui nessa tabela onde vocês estão vendo, né, de todos os números, esses são todos os números que nós temos no jogo da alma. Então, cada número que você escolhe, você está escolhendo um ciclo, né? Pode ver aqui do lado esquerdo, temos números de 1 a 8, certo? De 1 a 8, primeiro, segundo, terceiro, até o oitavo. Então, cada casa dessa nós podemos separar, por exemplo, o primeiro, o segundo e o terceiro são o centro de poder, né? O que significa isso? No centro de poder nós temos os 3 primeiros chakras, que é responsável pela nossa energia telúrica, né? Responsável pela nossa atividade. Falamos sobre isso na semana passada, sobre sobrevivência. Quem não viu, pode ver o vídeo da semana passada, o link está na descrição do nosso grupo no WhatsApp. Então, o primeiro é sobre sobrevivência, o segundo é sobre encantamento ou criatividade, seria a Kundalini, né? Seria o nosso estímulo criativo. E o terceiro seria o nosso poder, o nosso centro de inteligência, o nosso centro de ação. Então, nesses 3 centros, nós poderíamos resumir como sendo o nosso centro de poder. Então, quando você escolhe muitos temas que caem nesses números, quer dizer que você precisa fortalecer o seu poder, a sua ação, a sua atitude, a sua coragem em relação a esse tema. Se você escolhe números que caem aí na 4ª e na 5ª, né, ciclo ou território, podemos chamar assim, no 4º e no 5º, você precisa fortalecer a sua amorosidade, que seria o 4º, e o 5º precisa fortalecer sua expressão. Então, é a forma como você sente aquele tema e a forma como você se coloca na vida, tem atitude em relação a esse próprio tema, certo? Então, o 4º e o 5º, ele fala sobre o nosso centro de amorosidade e seria nosso centro de expressar. Então, caso você tenha temas que sempre caem no 4º e no 5º território, né? No 4º e no 5º ciclo, você precisa fortalecer sua amorosidade e sua expressão sobre esse tema, sua fala, o que você sente, expressar os seus sentimentos. Caso também você tenha, né, números e mensagens que caem no 6º, 7º e vamos dizer 8º tema, você precisa fortalecer a sua espiritualidade, a sua intuição, a sua percepção, ampliar sua visão de mundo, tá certo? Então, aqui, dessa forma, nós agora vamos aprofundar no nosso jogo, certo? Vamos aprofundar no nosso tema, entendendo, trazendo mais uma ferramenta de autoconhecimento, o que eu preciso fortalecer. Então, você pode observar todos os jogos, né? Todos os temas que você já escolheu, quais foram os territórios, os ciclos que você mais passou e o que você precisa desenvolver. Se é o seu centro de poder, de ação, de atitude, se é seu centro de amorosidade e expressão, ou se é sua espiritualidade, sua intuição, seu conhecimento, tá bom? Então, essa é mais uma ferramenta que você pode utilizar, né, para autoconhecimento e entender de todos os temas que você vem fazendo, o que você precisa fortalecer. Poder, amor ou espiritualidade, conhecimento, tá certo? Então, essa folhinha de registro eu vou colocar lá no nosso grupo, você pode imprimir várias se quiser, tá bom? E pode ficar fazendo seu registro baseado nessa tabelinha, tá certo? Fazendo essa análise também. Poder, amor ou espiritualidade ou conhecimento. Antes de começar de fato o nosso jogo, semana passada eu falei sobre o primeiro ciclo, que é sobre sobrevivência. Então hoje eu vou falar sobre o segundo ciclo, o segundo território, que no jogo tem ciclo juvenil ou território da reação. Então o que nós temos no segundo território do nosso jogo? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês saberem onde fica o segundo território. E os números são de 18, e os números são de 10 a 18. Então, se você escolheu números nessa faixa, você está vivenciando o segundo território, tá bom? Bem, no segundo território, nós temos o segundo chakra. Nosso segundo chakra é vinculado à nossa
Kundalini, a nossa sexualidade, a nossa criatividade, a nossa espontaneidade, o nosso encantamento pela vida. Então, quando esse ciclo, né, quando esse chakra está em desalinho em nós nos sentimos abatidos, tristes, né? Não é nem um medo, é uma culpa, é um negativismo, né? Entramos na negatividade. Então aqui nós nos sentimos sem vida e principalmente nós mulheres, esse é o ciclo que mais nos influencia, né? Nós temos o útero, que é onde gera a vida, né? Essa semana nós cantamos sobre o nascimento, né? Essa capacidade que nós mulheres temos de gerar vida, certo? Então o segundo ciclo, ele é vinculado à nossa sexualidade, à nossa criatividade, à nossa espontaneidade. Então, quando nós estamos no aspecto negativo do segundo ciclo, do nosso segundo chakra, nós entramos na culpa, né? Achando que tudo é culpa nossa, né? Nós entramos na negatividade, entramos na reclamação. Então, a vida não tem dança, não tem gosto, não tem cheiro, não tem sabor, não tem vida, né? Então, o segundo ciclo é tanto que ele vem da disciplina à alegria. Nós temos o perdão, ao mesmo tempo aqui nós temos o apego, a futilidade, a inveja, certo? Então, ele no positivo nós temos o divertimento, a disciplina, o perdão, a alegria, a espontaneidade, eu diria que o encantamento pela vida. É quando nós estamos tão cheios de encantamento que a gente dança, que a gente canta, que a gente sorri, que a gente é feliz, né? Que a gente traz essa nossa consciência sobre os aspectos do primeiro chakra, que é o quê? Que é o nosso centro instintivo. Então, quando nós estamos em equilíbrio no nosso segundo centro, nós dizemos, calma, instinto, fique aí, né? Nós temos controle, nós temos percepção, consciência e autocontrole sobre os nossos instintos. Então, é sempre que as pessoas estão felizes, rindo e tudo mais? Não. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu queria ser como você está sempre rindo, sempre feliz. Gente, não é assim. Não é assim mesmo. Mas eu tenho consciência que eu sou responsável pela minha felicidade, que eu sou responsável pelo meu encantamento pela vida, né? Eu tenho essa autorresponsabilidade, né? Eu percebo essa autorresponsabilidade. E não é sempre que a gente tá assim. Tem dias que eu não tô bem, tem dias que eu quero ficar sozinha, tem dias que eu tô chateada com alguma coisa, então eu prefiro ficar só, olhar para isso que está me chateando, olhar para isso que está me deixando triste, né? Mas eu respeito o meu tempo. Eu respeito o momento que eu estou com raiva, eu estou com raiva. O momento que eu estou triste, eu estou triste, né? O momento que eu estou trabalhando minhas catástrofes, porque, né, quem é terapeuta sempre está em busca de outros terapeutas, né? Eu também faço terapia. Eu estava falando esses dias que eu só confio em quem faz terapia, né? Só é saudável quem faz terapia, então eu também faço terapia. Sou acompanhada também por terapeutas maravilhosos e eu tenho as minhas cartazes, tem aquele momento que é melhor eu ficar comigo, olhar o que precisa ser melhorado, transformado aqui. E outra coisa, gente, quem acredita que a gente começa a entrar no autoconhecimento, começa a se iluminar, né? Começa a ter mais luz e quer dizer que a sombra passou, pronto, agora eu sou uma pessoa espiritualizada, não tenho mais sombra, tá tudo ótimo. Não, nada disso. Sombra e luz são aspectos da mesma energia. Quanto mais eu estimulo a minha alegria, mais eu entro em contato também com a minha sombra e com a minha tristeza. Sombra e luz e yang são aspectos da mesma energia. Então, quanto mais luz eu tenho, mais sombras eu também tenho. Então, no segundo chakra, é o momento que eu entro em contato com essas sombras e eu digo, olá, eu estou vendo você, eu reconheço você e eu aceito você como um aspecto de mim mesma. Então, eu passo a não brigar mais com essa sombra, mas eu começo a conversar com ela. Então, no segundo ciclo, é o nosso encantamento pela vida. É quando eu me sinto encantada pela vida com tudo que ela está trazendo, com tudo que ela está trazendo, certo?
Então, no segundo ciclo é quando a gente sai desse aspecto mais instintivo, né? No primeiro ciclo nós temos a raiva, a ilusão, a confusão, a vaidade, né? O egocentrismo muito forte. E no segundo aspecto nós temos ainda o apego, a culpa, a negatividade, mas eu também já tenho consciência desses aspectos e eu consigo dizer, não, isso não é para mim, isso passou, né? Ou então, se eu tenho algum aspecto mais instintivo, todos nós temos, eu consigo limitar aquele instinto, tá bom? Então, quem não viu sobre o primeiro ciclo, tem no vídeo, como eu já falei, o link tá lá no nosso grupo. E o segundo ciclo é vinculado ao nosso encantamento pela vida. É quando eu tenho consciência que a minha criatividade, que a minha sexualidade, que a minha dança, que o meu canto, que o meu encantamento depende de mim. É a minha responsabilidade olhar aspectos que eu preciso mudar e transmutar, tá bom? Então, esse é o segundo ciclo do nosso jogo, o nosso segundo chakra também, enfim, tá certo? Isso faz parte de nós, independente do jogo, todos nós temos esse aspecto, tá certo? Então, vamos lá agora, de fato, começar o nosso...